O tema da pregação hoje é batismo com fogo, juízo ou bênção? Lucas capítulo 3, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus. Estando o povo em expectativa, e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, que é João Batista, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção nesse termo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. A Bíblia nos mostra 3 tipos de batismo. Existe o batismo nas águas, é esse batismo que João ele fazia, né? Existe o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. O primeiro batismo, então, que iremos ver hoje é o batismo nas águas. Esse batismo foi realizado aqui por João Batista. E hoje é a igreja que batiza pessoas nas águas, porque nós seguimos as ordenanças de Jesus Cristo, ao qual ele disse lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas, ele não tem poder para salvar. O batismo nas águas é a expressão de algo que aconteceu dentro de nós. A salvação. Ninguém se batiza nas águas para ser salvo. Nós nos batizamos nas águas porque fomos salvos. O ladrão na cruz, ele não se batizou e ele foi salvo. Jesus disse: hoje comigo estará no paraíso. Claro que se desse tempo, o ladrão da cruz se batizaria. Mas ele não teve tempo para se batizar. Mas então, nós vemos que o batismo, segundo a palavra de Deus, o batismo nas águas, de maneira nenhuma tem parte na salvação. Porque a salvação, como diz em Efésios capítulo 2, verso 8, a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que nenhum homem se glorie. A salvação é exclusivamente pela graça, independente das obras. O batismo é a expressão daquilo que aconteceu dentro de nós, a salvação. A fé, né? A salvação vem pela fé. A fé é algo imaterial, só Deus consegue enxergar a fé dos homens. Nós, seres humanos, não conseguimos enxergar a fé um dos outros, das pessoas. Então, o batismo, ele expressa a nossa fé. É uma obra, né, que é uma fé que é exemplificada no batismo. Uma fé que não gera obras é morta, como diz Tiago. Então, se a nossa fé não nos leva nem a ser batizados na água, então a nossa fé também é morta. É a mesma coisa de você dizer para uma mulher que ama ela, mas não quer casar com ela. É um amor falso. É um amor não evidenciado por obras. Assim, então, é o batismo nas águas. Ele não tem poder para salvar, mas ele expressa aquilo que já aconteceu dentro de nós, a salvação. O segundo batismo que nós vemos na Bíblia, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência posterior à nossa conversão. O batismo no Espírito Santo não é algo que precisa ser buscado depois de batizarmos nas águas. O batismo no Espírito Santo, na verdade, acontece no dia da nossa conversão. No dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Para compreendermos melhor isso, precisamos entender como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, como ele age hoje no Novo Testamento. Precisamos também compreender a diferença entre a atuação regeneradora do Espírito Santo e a atuação capacitadora do Espírito Santo. Primeira atuação do Espírito Santo na vida do ser humano é a atuação regeneradora.
atuação que traz salvação ao homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele trabalhava, ele atuava na vida das pessoas, né, de forma salvífica. Todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados e criam que o Messias viria, eles tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhava na vida dessas pessoas, eles recebiam o Espírito Santo. No Novo Testamento, a mesma coisa. O Espírito Santo atua de forma salvífica na vida dos crentes, na vida das pessoas que se arrependem dos seus pecados e creem que o Messias já veio. Então a salvação sempre foi da mesma maneira, pela fé. Os irmãos do passado olhavam para o futuro, o Messias vai vir. Se arrependiam dos seus pecados e criam no Messias. E o Espírito Santo trabalhava na vida dessas pessoas. Assim acontece hoje também. Nós olhamos para trás, pela fé cremos que Jesus veio. E arrependemos também dos nossos pecados, então o Espírito Santo também vem até nós. No Antigo Testamento, então, todos recebiam o Espírito Santo para a salvação. No Novo Testamento, a mesma coisa. Todos os crentes recebem o Espírito Santo para a salvação. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8, 9 é claro, ao dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então não existe cristão que não tenha o Espírito Santo. Se ele é salvo, se ele nasceu de novo, se ele se arrependeu dos seus pecados, ele tem o Espírito Santo de Deus. João 3,5 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não existe ninguém que foi salvo sem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então não tem como o ser humano se arrepender se ele não for convencido pelo Espírito Santo. Então não existe crente sem o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo atuava no Antigo e no Novo Testamento da mesma forma, né? Regenerando as pessoas, salvando as pessoas. Essa é uma das formas que o Espírito Santo trabalha na vida do crente. Segunda atuação do Espírito Santo: a atuação capacitadora. Essa capacitação é diferente da atuação regeneradora. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuava na vida de algumas pessoas, não de todas as pessoas. O Espírito Santo, ele atuava de forma a capacitar algumas pessoas para fazer a obra de Deus. Então, o Espírito Santo atuava com poder na vida de algumas pessoas, não para salvar, mas para derramar poder, para exercer a obra de Deus. O Espírito Santo capacitou o rei Davi para ser rei em Israel. Por isso que Davi orou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ali não está dizendo que o Espírito Santo ia deixar de atuar de maneira salvífica na vida de Davi, não. Davi estava orando para que o Espírito Santo não tirasse essa capacitação do Espírito para ser rei. Senhor, não faça aquilo que o Senhor fez na vida de Saul, porque o Espírito Santo se afastou de Saul e agora vem um espírito maligno. Senhor, não retire de mim essa capacitação para ser o teu rei. O Espírito Santo capacitou Saul, né, mas Saul começou a pecar, né, se afastou de Deus e o Espírito Santo se afastou dele. Sansão também recebeu essa capacitação para ser juiz em Israel. Os profetas, os sacerdotes, todos eles receberam essa capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha com poder para fazer a obra só sobre algumas pessoas, não sobre todas as pessoas. Só algumas pessoas recebiam essa capacitação. Agora, no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele veio de uma forma diferente. Ele vem agora sobre todas as pessoas que se convertem e se arrependem dos seus pecados. Então ele vem com poder sobre todos. Porque no dia de Pentecoste cumpriu-se a profecia de Joel capítulo 2, verso 29, que diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então no dia de Pentecostes cumpriu-se essa profecia.
E agora então, todos aqueles que creem no nome de Cristo, que se arrependem dos seus pecados, recebem esse batismo no Espírito Santo, com a atuação salvadora e com a atuação capacitadora. A palavra batismo significa imersão. Batismo significa a nossa imersão ao corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 5 vai dizer: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há duas bênçãos, né? Porque os pentecostais, eles dizem que existe a segunda bênção. Você precisa buscar essa segunda bênção. Eles entendem que o batismo no Espírito Santo acontece após a conversão do crente. Mas nós vemos pela Bíblia Sagrada que este ensino é errado. O texto aqui de Efésios 4:5 se refere não ao batismo nas águas, mas ao batismo no Espírito Santo. Há um só batismo. Não existe dois batismos. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, vai dizer: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos são batizados no Espírito no dia da sua conversão. Então, segundo a interpretação errada dos pentecostais, existe o crente inferior, aquele que não foi batizado no Espírito Santo. Ele não fala em línguas e ele não é batizado então no Espírito Santo. E existe o crente superior, aquele que foi batizado no Espírito Santo. E esse batismo, segundo os pentecostais, é evidenciado do falar em línguas. Eles entendem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência então posterior à conversão. Mas isso não está de acordo com a Bíblia. Muitos defendem essa interpretação dizendo: olha, quando os discípulos foram batizados no dia de Pentecostes, eles já eram crentes, eles já eram salvos. E eles então receberam um batismo posterior à sua conversão. Talvez este seja o argumento mais forte que eles tenham. Mas como responder a isso? Devemos lembrar que os discípulos eles estavam nesse contexto de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Eles estavam vivenciando o cumprimento dessa profecia de Joel, que nos últimos dias Deus ele derramaria sobre todos o Espírito Santo. Portanto, somente os discípulos receberam esse batismo após a sua conversão, porque o Espírito Santo não havia vindo com poder sobre as pessoas. Então eles estavam nesse contexto de transição. Mas agora, a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, todos aqueles que se convertem, creem em Cristo, no dia da sua conversão, eles recebem o batismo no Espírito Santo. E é um só. Naquele dia, ele recebe essa atuação do Espírito Santo, tanto salvadora, tanto como capacitadora. Agora todos, olha o que Pedro disse à multidão que veio até ele após a sua pregação, lá em Atos capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual que era a condição? Arrependimento. Então, a partir de Atos 2, com o cumprimento dessa profecia, todo cristão que se arrepende do seu pecado, ele naquele dia é batizado no Espírito Santo. Naquele dia ele recebe o poder do Espírito Santo, porque agora todos são batizados, não só os reis, não só os profetas, mas todo cristão agora tem essa capacitação do Espírito de Deus. O que precisamos depois então de sermos batizados no Espírito Santo, no dia da nossa conversão? O que a Bíblia diz que o cristão deve fazer? Isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Às vezes, as pessoas se atentam só para esse pecado aqui, né? Se embriagar é pecado. É pecado, os beberrões não entrarão no reino dos céus, é verdade. Mas aqui também há outro mandamento, que as pessoas desprezam. Mas enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Todo cristão deve ser cheio do Espírito de Deus. Não é ser um cristão vazio. Um cristão vazio, que não se enche do Espírito Santo,
ele está pecando, ele está em pecado. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Aqui o termo está em cheios, né? É constante, é sempre estar cheio. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. O que é falar entre vós com salmos? É estar falando a palavra de Deus. As nossas conversas tem que ter Deus no meio. Tem gente que passa a semana inteira falando de política, falando de futebol, falando de música, mas não fala de Deus. Não fala da palavra de Deus. Uma forma de sermos cheios do Espírito Santo é estar falando das coisas de Deus. Cantando hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, ao Senhor no coração, sempre dando graças por tudo a Deus. Tem um coração grato a Deus. Tem gente que vive murmurando, reclama de tudo, reclama que está quente, reclama que está frio, murmura por tudo. Ela não está sendo cheia do Espírito. Devemos ter um coração grato, cultivar esse coração de gratidão para com Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. E o texto continua: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa também é uma forma de sermos cheios. É você, às vezes, escutar a repreensão do irmão. Às vezes, você está levando a sua vida toda torta, está dando um mau testemunho. Aí o irmão chega para você e fala: irmão, isso daí, você está envergonhando o nome de Cristo. Acho que você não deveria fazer isso. Acho que você deveria perdoar o fulano lá. Você deveria conversar com ele. Quando nós estamos fazendo isso, estamos nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Estamos sendo cheios do Espírito Santo. E o texto continua, Em algumas Bíblias há uma divisão. Eles acham que agora Paulo está mudando o tema. Não, não está. Paulo está continuando a dizer como ser cheio do Espírito Santo. E o texto em Efésios 5 continua dizendo: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa ao marido. Por isso que a mulher cristã, ela jamais pode ser feminista. Ela deve se sujeitar ao marido, ser submissa ao marido. Então ela vai estar sendo cheia do Espírito Santo. E a ordem também é para os maridos. Marido quer ser cheio do Espírito Santo? Ame sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Você deve sempre comparar o seu casamento com o casamento de Cristo com a igreja. Cristo trataria a esposa dele assim? Então você deve sempre comparar-se com Cristo no seu relacionamento, ali com a sua esposa. Você está disposto a dar a vida pela sua esposa? Cristo deu a sua vida pela esposa. Então isso também é uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Então a primeira parte dessa pregação fala sobre essa doutrina do Espírito Santo. E quão importante é nós sabermos da doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós entendemos como Deus age, como o Espírito Santo age na nossa vida, isso vai transformar o nosso viver cristão. Se você conhece como o Espírito Santo age, porque o Espírito Santo disse que veio nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus, você vai viver de maneira correta na presença de Deus. Agora, se você entende que o Espírito Santo veio na vida do ser humano para fazer ele se parecer com um bicho, para ele ficar pulando, rodando, falando uma língua que ninguém entende, fazendo bizarrice dentro da igreja, porque é o que a gente vê hoje em inúmeras igrejas evangélicas. O camarada sobe a pilastra da igreja, fica imitando metralhadora, roda, parece aquele centro de macumba. Então isso está envergonhando o nome de Cristo. Tem igreja que tem unção dos 4 seres, tem a unção do leão, unção da águia, unção de vários bichos, as pessoas começam a imitar bicho. Isso envergonha o nome de Cristo, envergonha a igreja de Cristo, faz o Espírito Santo se parecer algo ridículo. O Espírito Santo não veio para isso. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. O Espírito Santo veio para transformar as nossas vidas, para nos parecermos mais com Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não à imagem e semelhança de bichos, de seres bizarros, de pessoas malucas. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, não é descontrole. Não é ficar se movendo dentro da igreja, esbarrando as pessoas, caindo no chão. O Espírito Santo veio para nos andar retos, de pé, em meio a esse mundo caído.
Essa é a função do Espírito Santo. Então, quando entendemos que o Espírito Santo é o poder de Deus agindo em nós, transformando a cada dia o nosso ser, o nosso caráter, isso transforma, né, o nosso viver prático. O nosso viver prático. Então, essa doutrina é fundamental para a vida da igreja. E o segundo tópico dessa mensagem... estou fugindo do principal aqui. O batismo com fogo. Vamos então para o terceiro batismo, batismo com fogo. Muitos dizem que o batismo com fogo é um revestimento de poder. Mas, mais uma vez, quem crê assim está totalmente errado. Esse batismo com fogo, na verdade, se refere à condenação e juízo divino. É bem verdade que o Espírito Santo ele age de forma semelhante ao fogo. O fogo ele é usado para purificar o metal precioso. O ouro, quando passa pelo fogo, ele é purificado. Assim também o Espírito Santo age na vida do crente, ele purifica-nos dos nossos pecados. Então ele age de forma semelhante ao fogo. No entanto, essa passagem que estamos aqui estudando, ela não se refere a esse fogo, que purifica os nossos pecados. Aqui é um outro tipo de fogo. O fogo aqui se refere a juízo e condenação eterna. Muitas pessoas, por interpretarem errado esse texto, eles chegam até a orar: Senhor, me batiza com teu fogo. Derrama o teu fogo sobre mim, me batiza no fogo. Ainda bem que Deus é misericordioso e não se atenta para a nossa ignorância. Porque se Deus fosse atender esse pedido, várias pessoas seriam ali fulminadas dentro da igreja. E, graças a Deus, ele não leva em conta a nossa ignorância. A Bíblia várias vezes relaciona a palavra fogo com juízo divino, com a ira de Deus e condenação dos ímpios. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu, com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo e perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então nós vemos aqui a chama de fogo, relacionado a um juízo divino, relacionado à ira de Deus. Todo cristão deve saber que a Bíblia explica a Bíblia. Ela mesma, se explica. E para entendermos a Bíblia, examinar as Escrituras, nós devemos ir para a Bíblia da forma correta. Sempre quando você for examinar uma passagem, sempre faça algumas perguntas. Quem falou? Então agora nós vamos aqui para o texto. Quem falou? Por que falou? Para quem falou? Quando falou? Temos que respeitar o contexto. Todo versículo tirado do seu contexto, ele acaba se tornando às vezes uma heresia. É um pretexto para pegar a heresia. Um texto fora do contexto é um pretexto para a heresia. E é daí que surgem muitas falsas doutrinas. Eles pegam um versículo isolado sem respeitar o contexto e aplicam na vida das pessoas. Então precisamos sempre perguntar: quem falou? Quem falou aqui que o batismo, que Jesus, que veria aquele mais poderoso do que ele e batizaria com o Espírito Santo e com fogo? Quem que falou? João Batista. Para quem ele falou? No verso 7 no verso 7 mesmo, deixa eu ver que verso. Isso, no verso 7 de Lucas, diz que as multidões vinham até João. No capítulo 3 de Mateus ele dá um detalhe. Ele diz quem seria essas multidões, quem estaria ali no meio. Lá em Mateus 3,7 vai dizer: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, para quem que João está falando? Para os perdidos, para os escribas e fariseus.
para aquelas pessoas que estavam querendo enganar a Deus. Você se lembra? Por que João Batista chama ele de raça de víboras? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque ele se achava o povo de Deus. Nós somos descendentes de Abraão, nós não precisamos nos batizar. Aí João repreende ele: vocês estão querendo enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana. Vocês são como víboras, que se camuflam como galhos secos, enganam as pessoas. Vocês são malignos. O pai de vocês é o diabo, vocês são da raça da serpente. Então, João Batista estava se referindo a quem? Estava falando para quem? Ele estava falando para as raças de víboras. Ele estava falando para os fariseus e saduceus. Ele não estava falando para salvos. Ele não estava falando para os crentes salvos. E o que ele falou? Qual era o conteúdo da mensagem? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele está falando sobre juízo de Deus, sobre perdição. No verso 9 ele continua dizendo: e o machado já está posto à raiz das árvores. O que ele está querendo mostrar ali? Olha, Deus está com o machado na mão. E ele está esperando a árvore dar fruto. Jesus está com o machado na mão. Jesus não está com a plaquinha, né? Jesus te ama. Não, ele está com o machado na mão. Está pronto para te cortar. Se você não der fruto, ele vai te cortar e vai te lançar no fogo. Qual que é o conteúdo da mensagem? Destruição, né? Condenação. Lá no verso 17 também ele diz: ele traz na pá para limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Ele vai separar a palha do trigo. Mais uma vez, uma mensagem de juízo, né? Ele está dizendo um fogo que não se apaga. Então nós vemos que o conteúdo da mensagem é juízo, condenação. A todo tempo João Batista está falando sobre perdição, destruição e juízo. Então ele chamou os fariseus e escribas de raça de víboras, ele falou da ira vindoura, ele falou que o machado já está posto à raiz das árvores e para ser lançadas no fogo, ele falou em jogar a palha num fogo que nunca se apaga. Então esse é o contexto, esse é o público. Então não faz sentido dizer que esse batismo com fogo se refira a uma bênção, a um revestimento de poder, porque aí seria mudar totalmente o assunto do que ele estava falando. No verso 16, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra do que significa a palavra batismo? Imersão. O que João está dizendo? Ele está dizendo assim, se arrependam dos seus pecados, porque está vindo aí aquele que é mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês na água, eu mergulho vocês na água, mas aquele que vem após mim, ele não trabalha com água, ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou mergulhando vocês na água, mas ele não, ele vai mergulhar vocês no fogo, e um fogo que não se apaga. Vai imergir vocês no fogo. Essa é a palavra, né, que se refere ao batismo. Ele é mais poderoso que eu, então ele não trabalha com água, ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Quem se arrepender, ele vai batizar com o Espírito Santo. Mas quem não se arrepender, ele vai batizar com o fogo, e um fogo que não se apaga. Repare que João Batista então está se referindo aos perdidos. Olha o que Jesus falou lá em Atos capítulo 1. Jesus falou desse batismo de João. E olha o que Jesus disse. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Aqui ele não colocou o termo batismo com fogo, né, dentro de poucos dias. Por quê? Porque o público era outro. Jesus estava falando para os salvos, Jesus estava falando para os discípulos. Já João Batista não, João Batista estava falando para os perdidos, para os filhos da serpente, para a raça de víbora. Então o público é diferente. Jesus então estava falando com os salvos. Então nós vemos que o batismo com fogo, aqui nesse texto, se refere a um juízo divino, a uma ira vindoura,
E como eu já disse, é de suma importância entendermos, né, como o Espírito Santo age. Isso vai refletir no nosso viver cristão. Em segundo lugar, reconheça a sua insignificância. Então, a primeira parte nós falamos mais sobre a doutrina do Espírito Santo, e agora nós iremos aqui falar um pouco sobre a nossa insignificância, né? Isso também implica no nosso viver cristão. O verso 15 diz que existia uma expectativa no coração das pessoas. Olha o que diz o verso 15 e 16. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então, havia uma expectativa no coração das pessoas. Aqueles que conheciam as profecias a respeito da vinda do Messias, eles aguardavam esse dia glorioso. Eles estavam ali há 400 anos, sem ouvir Deus falar através da boca de um profeta. E de repente aparece João Batista com poder pregando no deserto. E aí eles correram para o deserto. E aí eles acharam que João era o Messias, o prometido. Então, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração das pessoas. Apesar de haver corrupção na religião judaica, como nós vimos nas pregações passadas, que a religião estava corrompida, por isso que Deus não falou com o sacerdote lá no templo, a voz veio a João Batista no deserto, havia corrupção na religião vigente, existia também um povo que estava ali sedento da palavra de Deus. Um povo que estava ali sedento pela vinda do Messias, que queriam se arrepender dos seus pecados, tanto que eles andavam quilômetros, né, pelo sol escaldante do deserto para ouvir João Batista chamar eles de raça de víboras. Lá no deserto eles não estavam ouvindo a mensagem, né, dos falsos profetas de hoje. Meus lindos, Jesus tem um plano na sua vida, né? Jesus te ama. Não, eles chegavam lá e ouviam de João Batista, raça de víboras. Lá não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira para sentar. Se você quisesse sentar, arrumava uma pedra ou um banquinho de areia e lapada, né, de João Batista. Mas eles se arrependiam, eles se voltavam para Deus porque estavam sedentos. Então havia essa expectativa, muitas pessoas estavam sedentas, estavam ali vivendo sobre o jugo do Império Romano. Então eles esperavam essa profecia se cumprir na geração deles, para que o Messias viesse restaurar Israel, restaurar tudo que estava perdido. Então muitos oravam pela vinda do Messias, todos os dias estavam ali orando. Nós vemos isso na vida de Simeão. Lembra quando estudamos sobre Simeão? Simeão ficou extremamente alegre quando viu a salvação em seus braços. Ele pegou o bebê, né, o menino Jesus, ali no colo, quando estava lá no templo, ele morava ali naquela região, e ele disse: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Ele estava nessa expectativa, assim também como a profetisa Ana, que morava também em volta do templo, e já era uma mulher avançada em dias, também tinha essa expectativa, e quando ela viu o menino Jesus, ela também glorificou a Deus. Então, diante dessa expectativa do Messias, no coração do povo, eles pensaram que João Batista era o Messias. Mas João Batista, ele não se deixou levar por essa comparação maravilhosa. Ele não deixou o seu ego inflar. Ele não deixou o orgulho tomar o seu coração. Por quê? Porque o nosso coração que é corrupto e desesperadamente enganoso, às vezes recebe um elogio, e aí a gente se acha. Acho que eu sou o Messias mesmo. Acho que eu sou o cara, está todo mundo me elogiando. Nossa, que eu prego bem, que eu canto bem, que eu sirvo a Deus de maneira exemplar, eu acho que eu sou o cara mesmo. Mas João Batista não deixou se levar por isso. Ele começa a esclarecer quem ele era e o que ele era. Né? Ele disse: eu não sou digno. Vocês estão pensando que eu sou o Messias? Eu não sou. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus Cristo. E esse trabalho era o trabalho de um escravo. O escravo que lavava o pé das pessoas. Naquela época não existia asfalto, né, a rua limpinha.
O meio de transporte era camelo, animais, e eles defecavam, né, no meio do caminho, então misturava a terra com fezes. Aí os homens, as pessoas andavam por essas terras, e o pé ficava sujo. Aí para você entrar na casa de alguém, precisava, né, de alguém lavar o seu pé, e esse trabalho ali geralmente era feito por um escravo. E aí João Batista está dizendo, olha, eu não sirvo nem para ser escravo dele, porque ele é grandioso, ele é muito mais poderoso, ele é glorioso. João Batista, então, reconheceu a grandeza de Cristo. Ele sabia quem ele era. João Batista sabia que era apenas um pecador miserável e que não merecia o favor de Deus. Ele, diante da grandeza de Cristo, ele enxergou a sua pequenez. Só enxergamos a nossa pequenez quando conhecemos e nos curvamos diante da grandeza de Deus. Muitas pessoas até têm um certo conhecimento de Deus, mas elas não se curvam diante da grandeza de Deus. Você que se acha grande demais, que se acha bom demais, talvez você tenha conhecido Cristo de menos. Todo aquele que não se vê como um pobre pecador miserável, né, merecedor da morte do inferno, ele não conhece a Cristo. Por isso que é de extrema importância estudarmos sobre os atributos de Deus, sabermos quem Deus é. Precisamos estudar a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Para então, diante dessa grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez. Quando examinamos as Escrituras, conseguimos perceber como Deus age. O que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele não aprova. Então, nunca iremos reconhecer os nossos pecados, a nossa pequenez, e nem conhecer a grandeza de Deus, se nós só abrimos a Bíblia no dia de domingo. Nós precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você só almoça no dia de domingo? Não. Todo dia você come, várias refeições por dia. Então nós precisamos comer da palavra de Deus. Como conheceremos a grandeza de Deus? Através da palavra de Deus. Agora, se não lemos a palavra de Deus, se não examinamos a palavra de Deus, nunca enxergaremos a grandeza de Deus e muito menos enxergaremos a nossa podridão e a nossa pequenez. Quanto mais conhecermos a grandeza de Deus, mais iremos nos conhecer. Quanto mais você conseguir enxergar Deus, quem Ele é, você vai enxergar a sua insignificância, a sua miséria, a sua podridão. O profeta Isaías, ele esteve diante da grandeza de Deus. Ele disse que no dia que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os olhos dele viram a glória de Deus. E olha o que ele diz diante da grandeza de Deus, lá no capítulo 6. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. Eu sou um pobre pecador, vivo no meio dos pecadores, estou perdido. Ele reconheceu a sua pequenez. O apóstolo Pedro também, no dia da pesca maravilhosa, você se lembra? Os discípulos passaram a madrugada inteira ali no mar para pescar e nada. Não vinha um peixe na rede. Aí Jesus apareceu de manhãzinha, né, e fez um milagre. E ali a rede ficou ali lotada de peixes que eles não estavam conseguindo nem trazer para a praia, tamanha quantidade de peixe. Aí Pedro, diante desse milagre, Jesus estava no barco de Pedro. Pedro ficou amedrontado, ele reconheceu o seu pecado. Olha o que ele diz: ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu a sua podridão diante da grandeza de Cristo. Você se lembra também do centurião romano? Olha o que diz Mateus 8:8. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Esse homem era um centurião romano. E ele disse que ele tinha homens que trabalhavam para ele.
Ele dava ordens aos seus soldados e eles iam para lá e para cá. Ele dava ordem, eles faziam isso e aquilo. Mas diante da autoridade de Cristo, da grandeza de Cristo, ele disse: Senhor, eu não sou digno. A minha autoridade não se compara à grandeza da tua autoridade. Mas eu sei que apenas uma palavra, que o Senhor emitiu, apenas uma ordem, eu sei que o meu servo há de ser curado. Aí Jesus disse: que fé tamanha, não achei nenhuma como essa em Israel. Mas ele se enxergou como indigno. Eu não sou digno. E se você ler o texto lá na sua casa, você vai ver que a multidão, os judeus, admiravam esse centurião. Porque eles disseram para Jesus: Jesus, atende o pedido do centurião, porque este homem é um homem bom, ele construiu para nós a sinagoga, ele é digno de que você atenda o pedido dele. Mas esse homem, ele não se viu como digno, ele se viu como indigno, porque ele estava diante da grandeza de Cristo. A mesma coisa aconteceu na vida do filho pródigo. Você se lembra do filho pródigo? Ele pediu a sua herança antecipada, saiu pelo mundo, gastou todo o dinheiro, e aí agora ele estava trabalhando com porcos. Chegou no fundo do poço, não tinha nem dinheiro para comer. E aí ele viu a comida do porco e queria comer. O texto não fala que ele comeu, mas que ele sentiu vontade, ele sentiu. Aí então ele caiu em si. Ele se lembrou da grandeza e da bondade do Pai. E ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. Levantar-me-ei, e lá no Lucas 15, né? Levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Mais uma vez, se viu como pequeno, como um pecador, como alguém indigno diante da bondade e da grandeza de Deus. E para encerrarmos, né, essa parte sobre a grandeza de Deus, olha o que diz Jó 42. Jó, como sabemos, foi acometido de vários desastres em sua vida. Perdeu família, né, perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, os seus amigos estavam acusando ele de pecado, a sua mulher dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó, diante de todas essas dificuldades, começou a perguntar para Deus: Senhor, por que eu nasci? E fazer várias indagações a Deus. E a Bíblia diz que Deus não respondeu aos questionamentos de Jó. Deus começou a mostrar a sua grandeza para Jó. Jó, quem és tu? Quando estava tu, Jó? Quando eu criei tudo isso, este mundo. Onde estava tu, Jó, quando eu coloquei limites nas águas do mar? Aonde estava tu? Você quer saber como que eu governo o mundo? E ele não respondeu às respostas de Jó. Mas Jó, quando esteve diante da grandeza de Deus, ele disse lá no capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu também a grandeza de Deus, e aí então ele passou a enxergar a sua miséria. Assim também aconteceu na vida de João Batista. Ele reconheceu a grandeza de Cristo e que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus Cristo. Por isso que certa vez ele disse: que eu suma e Cristo apareça, que eu saia de cena para que Cristo possa brilhar. E nós iremos ver, né, aqui mais para frente, que João literalmente saiu de cena, porque João vai morrer, ele vai perder a sua cabeça, literalmente, ele vai ter a sua cabeça colocada num prato. O rei Herodes vai mandar arrancar a cabeça de João Batista. Então ele sai de cena, para então que agora Cristo comece a ser o foco dos próximos capítulos dos evangelhos. Hoje, pelo contrário, muitas pessoas diminuem Cristo para que elas possam aparecer. Infelizmente, muitos servem a Deus buscando glória para si, não dando glória a quem deve ser dada. Muitas pessoas querem servir a Deus do jeito delas. E elas dizem, né, elas gostam de glória, elas não gostam de servir a Deus porque Deus é a verdade, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso. Elas gostam de servir a Deus porque elas gostam de se aparecer. E aí elas dizem: eu gosto de servir a Deus só no louvor, porque no louvor eu estou em evidência.
No louvor eu vou receber glória. É lá que eu quero servir. Outros dizem, né? Eu quero pregar, mas eu quero pregar na igreja, e quando a igreja está lotada, só quando tem congresso. Pregar para meia dúzia eu não quero, não. Pregar no pequeno grupo, não, lá ninguém vai ver eu pregando. Pregar na rua, evangelizar para as pessoas, meu vizinho, não terei glória nenhuma. Não quero. Pregar, né, no pequeno grupo, não quero. Essas pessoas que agem assim, na verdade elas foram contaminadas pela síndrome de Lúcifer. Apesar desse nome Lúcifer não existir na Bíblia, porque Lúcifer foi associado a Satanás, e Satanás amava a luz, então por isso que eles associam Satanás a Lúcifer. Satanás amava a luz. Satanás amava a glória de Deus, por isso quis roubar a glória de Deus. Então essas pessoas que querem aparecer na igreja, que querem glória para si, roubar a glória de Cristo, elas estão contaminadas com a síndrome de Satanás, de Lúcifer. Eles gostam de roubar a glória de Cristo. E geralmente quem gosta de roubar a glória de Cristo, detesta a cruz de Cristo. Porque carregar a cruz de Cristo é algo desprezível. É algo que não tem glória. Na verdade tem desprezo. Pois carregar a cruz é árduo. Exige de nós sacrifício. E aí muitos querem a glória, mas sem a cruz. Mas não existe glória sem cruz. Há pessoas que querem servir a Deus sem carregar a cruz. Sem sacrifício. Aí elas dizem, né? Eu só vou servir a Deus fazendo o que eu gosto. Se não for fazer o que eu gosto, eu não vou servir a Deus, não. Limpar a igreja, jamais. Ficar me relacionando com as pessoas, participar de pequeno grupo, estar junto com os irmãos na comunhão. Não, eu não gosto. Eu gosto de ficar no meu canto. Receber as pessoas com um sorriso, né? Receber bem as pessoas que estão chegando. Não, deixa aí para o pastor, deixa para os obreiros, para os diáconos, deixa para os irmãos. Isso aí eu não quero me relacionar. Pessoas machucam pessoas. E você não machuca ninguém, né? Nós não machucamos ninguém. As pessoas querem servir a Deus do jeito delas. Algo que não traga desconforto. Visitar o irmão necessitado? Não, isso aí não é para mim não. E no velório? Jamais. Tenho pavor de velório. Evangelizar? Não, isso aí dá um desconforto. Eu tenho vergonha. Vou não. Pregar para o meu vizinho? Pregar para as pessoas no meu trabalho? Para os meus parentes? Não. Isso aí não quero não. Isso aí é carregar uma cruz muito pesada, porque eu vou criar inimigos. Eles vão rir de mim, vão falar mal de mim. Eu não quero isso aí não. Isso aí vai trazer um desconforto. Eu não estou afim de sair da minha zona de conforto. Vou ter que gastar meu tempo, às vezes, para tirar a dúvida de certa pessoa. Não quero. Querer servir, né? Muitos querem servir então naquilo que é gostoso, naquilo que é fácil. E aí eles vêm para a igreja desta maneira. Eu só sirvo a Deus naquilo que é gostoso. Tem alguma coisa dessa para mim, pastor? Algo fácil e gostoso? Não tem. Servir a Deus não é assim. Há muitas pessoas então que querem viver em comunidade e servir a Deus sem sacrifício. Isso não é cristianismo. Pode dar um nome para qualquer coisa. Mas cristianismo gera sacrifício. É viver como Cristo, negando a si mesmo, perdoando, suportando às vezes. Às vezes o irmão vai pisar no seu calo, aí você vai pôr em prática o seu cristianismo. Você vai perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7, disse Jesus. Cristianismo é viver, né, na prática, é viver aquilo que nós aprendemos na teoria. Viver em comunidade é onde iremos colocar em prática, então, muitas coisas que aprendemos na teoria. Então, não existe glória sem cruz. Não existe glória sem cruz. Quem ofereceu isso para Jesus foi o diabo, lá no deserto. Se lembra? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O diabo esperou 40 dias para tentar Jesus. E aí o diabo disse para Jesus: olha, me adora aqui. Me adora aqui que eu vou te dar todos os reinos da terra. Vamos pular essa etapa de sacrifício. Vamos logo para a glória. Vamos logo para a coisa boa. E o diabo, diante das respostas de Jesus, diz o texto que o diabo fugiu. Se afastou por um momento. Sabe aonde o diabo foi aparecer novamente?
quando Jesus disse, estou para ir para Jerusalém, estou indo para a cruz, para a morte. Aí o diabo usou a boca de Pedro novamente. Pedro diz o texto que ele chamou Jesus de canto e começou a exortar Jesus pela audácia. Senhor, para com essa ideia de cruz, para com essa ideia de sofrimento. Aí Jesus reconheceu quem estava falando através da boca de Pedro e disse, afasta de mim, Satanás, tu cogita das coisas dos homens. Eu preciso ir para a cruz, porque não há glória sem cruz. Se o nosso mestre carregou uma cruz, nós também devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Então não há glória sem cruz. Só iremos desfrutar da glória do céu se aqui na terra carregarmos a nossa cruz. Charles Spurgeon disse, no céu ninguém usa coroa se não carregar uma cruz aqui embaixo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, que possamos colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Você se lembra do que João estava pregando? Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos de arrependimento vai passar por isso, por cruz, sacrifício, negar a nós mesmos, é caminharmos por essa estrada do arrependimento. Que eu e você possamos seguir o exemplo de João Batista, que possamos reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas, para enxergarmos a nossa pequenez, que possamos fazer como João, que diminua eu, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Só há uma forma de fugirmos da ira vindoura, através de fé e arrependimento em Cristo Jesus, Que eu e você possamos, a cada dia, arrependermos dos nossos pecados e nos curvarmos diante do senhorio de Cristo. João disse, aquele que não se arrepender vai ser batizado no fogo. Mas ele também disse, aquele que se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, esse vai ser batizado no Espírito Santo. E isso é uma bênção, isso é um refrigério para as nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele vai nos fazer perseverar até o fim. O Espírito Santo vai nos fazer andar em novidade de vida. Seremos transformados numa nova criatura. E nada vai nos separar do amor de Cristo, como diz Paulo lá em Romanos. Nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo. Mas isso é para aqueles que se arrependem e creem. Esses receberão o dom do Espírito Santo. Terão poder para vencer o pecado, poder para pregar o Evangelho, poder para ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom marido, uma boa esposa. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós não iremos fazer nada. Iremos seguir o nosso coração corrupto e desesperadamente enganoso. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo vai guiar a sua mente, o seu coração. Você vai ter um coração como o coração de Davi. O coração conforme o coração de Deus. O homem que tinha um coração segundo o coração de Deus.